Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é a gente discutir um pouco a classificação de sistemas segundo suas propriedades. No caso, a gente vai discutir as propriedades de linearidade, invariância no tempo, causalidade, estabilidade e memória. Bom, quanto à linearidade, sistemas lineares são sistemas que apresentam a propriedade da sobreposição de efeitos. Costumo começar com um exemplo de um sistema não linear. Digamos que comer um prato de macarronada te deixe feliz. Pratão de pedreiro ali. Ok. Você tem uma entrada no sistema que é um prato de macarronada. Esse sistema ele vai processar essa entrada e produzir, no caso, um efeito ali, um nível de felicidade igual a 3, por exemplo. Tudo bem. Se você comer 2 pratos de macarronada, após comer esses 2 pratos, o efeito que o seu corpo, que é o sistema, vai ter, vai ser um nível de felicidade que é o dobro do que você teria se você comesse um prato de macarronada. Talvez seja possível. Normalmente você vai só ter uma baita de uma dor de barriga. Mas digamos que seja uma pessoa com aquele estômago de respeito e comer 2 pratões de pedreiro de macarronada seja tranquilo para você. E se você trouxesse aqui um caminhão de pratos de macarronada para você comer? O efeito que isso teria seria, por exemplo, sua felicidade aumentada. Digamos que dentro do caminhão de pratos de macarronada tenha 1000 pratos de macarronada. Vai ser 1000 vezes a felicidade que você teria se você comesse um prato de macarronada. Certamente que não. O resultado seria uma ida precoce para a paz celestial, certamente. Entretanto, existem certos sistemas que são modelados baseados nessa propriedade de linearidade. É importante a gente ter em mente que sistemas lineares dentro da natureza são extremamente raros. Via de regra, se você pegar um sistema físico, ele vai estar sendo limitado por uma série de limitações, por exemplo, leis de conservação de energia, segunda lei da termodinâmica, de maneira que essa sobreposição de efeitos, ela nunca foi, o erro que você comete ao assumir essa sobreposição ele se torna muito elevado, de maneira que esse modelo ele deixa de ser válido a partir de certo ponto. Um exemplo seria, por exemplo, um amplificador, eletrônico. Então você teria, por exemplo, um sinal de entrada que, por exemplo, o seu amplificador ele vai te dar um ganho de 3 dB em cima desse sinal, ou seja, vai dobrar a magnitude e dentro de certos limites ali de frequência esse amplificador ele vai conseguir realizar essa função de multiplicar o sinal por 2. Entretanto, todo amplificador ele tem como característica um nível de saturação, certo? Por exemplo, esse amplificador ele pode ser alimentado por uma fonte externa de energia. Se essa fonte externa de energia elétrica ela tem uma tensão, que seja uma fonte de tensão corrente contínua de 12 volts, geralmente seu amplificador ele não vai ser capaz de gerar valores de tensão superiores à sua alimentação de 12 volts. Então, chega um certo ponto que essa possível sobreposição de efeitos ela deixaria de ser válida. Bom, agora voltando aqui, deixando de viajar e voltando para a matéria. Então são esses sistemas lineares, são sistemas que apresentam essa propriedade da sobreposição de
efeitos. Então, nesse caso, se você conseguir decompor um sinal de entrada genérico como uma média ponderada de vários sinais que provavelmente são mais fáceis de ser determinados o efeito desses sinais dentro de um sistema, então você pode simplesmente processar individualmente cada um desses sinais e sobrepor seus efeitos ao final, e a saída também vai ser essa sobreposição desses efeitos. Ou seja, uma média ponderada com os mesmos coeficientes das respostas a cada sinal de entrada. Considere então que um sistema S é submetido a dois sinais de entrada diferentes, x1 de t e x2 de t, produzindo as saídas y1 de t e y2 de t, respectivamente. O sistema S ele é linear, C é somente C. Você pode fazer esse tipo de verificação, que ela é mais clássica, assim, que é uma verificação em duas partes. Verificar se a resposta do sinal de entrada, a soma de dois sinais de entrada, ela vai ser igual à soma dos sinais de saída desses sinais de entrada aplicados individualmente. Note que você não pode assumir nenhuma propriedade a priori sobre esses sinais de entrada x1 de t e x2 de t. Eles precisam ser sinais de entrada quaisquer para fazer essa verificação. E a segunda parte envolve você verificar se a resposta do sinal de entrada multiplicado por uma constante que pertence a um corpo numérico, ela é essa mesma constante multiplicada ao sinal de saída, quando você aplica esse sinal de entrada x1 de t, em que a alfa, aliás, é um membro de um corpo numérico válido. A primeira propriedade é conhecida como aditividade e a segunda é conhecida como homogeneidade. Em geral, existe uma segunda maneira de verificar essa linearidade, que você consegue verificar tanto a aditividade como a homogeneidade ao mesmo tempo. Para isso, você precisa de três sinais de entrada. Então, a princípio, você teria um sinal de entrada x1 de t, cuja saída, quando esse sinal x1 de t ele é submetido ao sistema S, ela é uma saída y1 de t. Você precisa de um segundo sinal de entrada, x2 de t, que quando esse sinal ele é submetido na entrada desse sistema S, ele produz como sinal de saída um sinal y2 de t. E para verificar a linearidade de uma vez só, as duas propriedades ao mesmo tempo, você precisa criar um sinal x3 de t que ele seja uma combinação linear desses sinais x1 de t e x2 de t. Por exemplo, x1 de t mais alfa x2 de t. Note que qualquer combinação linear desses sinais x1 e x2 ela pode ser feita aqui com x1 de t mais alfa x2 de t, uma vez que x1 de t a gente não está assumindo nada a respeito dele, nem sobre o x2 de t. E a pergunta é essa, então ele é linear se e somente se quando você aplica o sinal x3 de t na entrada desse mesmo sistema S, produzindo a saída y3 de t, você precisa ter que y3 de t é igual a uma combinação linear com os mesmos coeficientes da combinação linear que produziu o x3 de t. No caso, você teria uma combinação linear com o primeiro coeficiente igual a 1, com o segundo coeficiente igual a alfa.
Então seria necessário que isso aqui fosse y1 de t mais alfa y2 de t. Isso costuma ficar muito mais claro por exemplos do que pela explicação pura e simples, né? Então, vamos considerar aqui um exemplo de um sistema. Por exemplo, um sistema diferenciador. Correto? Então, seguindo aqui o receitinha de bolo para verificar a linearidade. X1 de t aqui, ele vai ser processado. Vou chamar esse sistema aqui de S1, produzindo como sinal de saída y1 de t, em que y1 de t ele é a derivada de x1 de t em relação ao tempo. Simples assim. A gente precisa de um segundo sinal de entrada, x2 de t, processado por esse mesmo sistema S1, que produz como sinal de saída y2 de t, em que y2 de t ele é aqui a derivada do x2 de t em relação a t. Para realizar essa verificação aí em passo único, então, como a gente viu, é preciso gerar um sinal x3 de t como uma combinação linear desses sinais x1 e x2 de t. Correto? A gente utiliza o sinal x3 de t na entrada desse sistema S1, produzindo a saída y3 de t. y3 de t é, portanto, a derivada no x3 de t em relação a t. Só que a gente sabe que o x3 de t ele é aqui a média ponderada entre x1 de t e x2 de t também. Então, meu y3 de t ele é aqui a derivada de x1 de t mais alfa x2 de t. Aqui a gente tem derivada de uma soma, é a soma das derivadas, correto? Bom, esqueci da igualdade aqui. Então isso aqui é a derivada x1 de t dt mais alfa x2 de t derivado aqui em relação a dt. Alfa ele é uma constante pertencente a um corpo numérico, portanto independente de t. Derivada de uma função vezes uma constante é igual a alfa, a constante vezes a derivada desta função ou deste sinal no caso. Dx1 de t dt mais alfa d x2 de t dt. Entretanto, dx1 de t dt também é chamado de y1 de t, dx2 de t dt também é chamado de y2 de t, ou seja, y1 de t mais alfa y2 de t. Observando os coeficientes que foram utilizados aqui na média ponderada para formar o x3 de t, ele era 1 associado ao x1 e alfa associado ao x2. E nos sinais de saída, y3 de t ele também é uma média ponderada
de y1 de t e y2 de t com coeficientes 1 e alfa respectivamente. Portanto, esse sistema S1 é linear. É fácil a gente verificar também quando um sistema ele não é linear, utilizando essa verificação em passo único. Então, aqui a gente tem um sistema aqui y3 de, y de t igual a x ao quadrado de t. Então, para a gente verificar a linearidade, vou chamar esse sistema aqui de S2. A gente aplica um sinal x1 de t. E associado a esse sinal x1 de t, a gente tem a saída y1 de t, de maneira que y1 de t seja igual a x1 ao quadrado de t. Da mesma maneira, a gente aplica um segundo sinal, x2 de t, a esse sistema S2, produzindo como sinal de saída y2 de t. y2 de t vai ser, portanto, x2 ao quadrado de t. x3 de t, então, ele vai ser aqui uma combinação linear de x1 de t mais beta x2 de t, em que beta é uma constante pertencente a um corpo numérico. E quando você aplica o sinal x3 de t na entrada do sistema S2, a saída produzida é o sinal y3 de t, em que y3 de t ele é x3 ao quadrado de t. Entretanto, a gente sabe que x3 ele é x1 mais beta x2 de t. Portanto, x1 de t mais beta x2 de t, tudo isso ao quadrado. Então isso aqui vai dar x1 de t ao quadrado mais 2 x1 de t beta x2 de t mais beta ao quadrado x2 ao quadrado de t. E a gente até consegue encontrar alguns pedaços aqui de sinais de saída anteriores. Isso aqui daria o y1 de t, 2x1 de t, beta x2 de t, mais beta ao quadrado y2 de t. Eu vou continuar aqui em cima, de onde a gente conclui que y3 de t é diferente de y1 de t mais beta y2 de t. Portanto, esse sistema ele é não linear. Prosseguindo nas propriedades de sistemas, a próxima é a invariância no tempo. Embora o nome mais correto deveria ser invariância em relação à variável independente, uma vez que nem sempre a sua variável independente ela representa uma variável temporal. Por exemplo, se você tem um arranjo de antenas, um arranjo de microfones, muitas vezes você vai querer adquirir a informação do nível sonoro em vários microfones ao mesmo tempo, gerando ali um sinal multidimensional, e a sua variável independente ela não vai
gerar uma dependência em relação ao tempo, mas sim uma dependência espacial ali em relação à posição de cada microfone, uma vez que você tem som de vários microfones captados ao mesmo tempo e a sua variável independente, então ela não vai ter nada a ver com variáveis temporais. Então, para verificar a invariância no tempo, você precisa de dois sinais de entrada, sendo que um é uma cópia atrasada ou adiantada do outro. Ou seja, essa parte aqui, você gera um x1 e um x2, em que, por exemplo, x2 é igual a x1 com um deslocamento da variável independente aqui. Ao invés de ser x1 de t, x1 de t menos t0 para um t0 que pertence ao conjunto da variável independente. Esse sistema ele vai ser considerado invariante no tempo se somente se a saída y2 for igual à saída y1 atrasada da mesma quantidade de instantes de tempo ao qual a entrada x1 foi atrasada para gerar a entrada x2. Então, basicamente, se você atrasa a entrada, por exemplo, se eu vou fazer um experimento aqui de eletrônica analógica, por exemplo, medir frequência de corte de um filtro, eu posso iniciar o experimento agora, ele vai me dar uma frequência de corte, sei lá, 20 kHz. Se ao invés de eu iniciar o meu experimento agora, eu esperar até amanhã e realizar o mesmo experimento, a frequência de corte também vai ser igual a 20 kHz, ou seja, não houve uma variação do comportamento em relação ao instante no qual eu apliquei meu sinal de entrada. No caso, o sinal de entrada seria eu sentar na bancada ali e realizar o meu experimento. Basicamente, se eu sentei na bancada ali 24 horas depois, o resultado é o mesmo, só que eu obtive o resultado também 24 horas depois. Assim como a gente fez para a linearidade, provavelmente é mais fácil a gente aprender esse conceito por meio de exemplos do que lendo esta definição maravilhosa. Então vamos pensar aqui num exemplo de um sistema. Vou pensar aqui um sistema integrador, por exemplo. Onde t aqui então é uma integral de menos infinito até t de um x de tal t tal. Simplesmente ele é um sistema que realiza a integração desde menos infinito até o instante atual. Vou chamar esse sistema, por exemplo, de S3. Então, se a gente aplicar um sinal x1 de t nesse sistema, chamado aqui de S3, a saída vai ser um sinal y1 de t. Em que y1 de t ele é a integral de menos infinito até t x1 de tal de tal. Para a gente verificar a invariância no tempo, a gente gera uma entrada x2 de t, que ela é x1 de t menos t0 aqui, por exemplo. E essa entrada x2 de t, ela produz como sinal de saída y2 de t, em que y2 de t é igual aqui a uma integral menos infinito até t de x2 de tal de tal. Antes da gente prosseguir, a gente vai precisar comparar isso com y1 de t menos t0. Então aqui
eu posso produzir quem que é y de t menos t0. É uma integral, menos infinito independe de t. O limite superior da integração depende de t. Então fica aqui t menos t0 de x1 de tal de tal. E isso é o sinal y1 de t menos t0. Voltando aqui. A gente sabe que x2 de t ele é x1 t menos t0. Portanto, isso aqui se transforma em uma integral de menos infinito até t de x1 tal menos t0 de tal. Se a gente fizer uma mudança na variável de integração aqui, isso aqui é, na verdade, tal, né? Vai ter tal menos t0 é igual a θ, por exemplo. Diferencial de tal é igual ao próprio diferencial de θ, uma vez que t0 é uma constante. Y2 de t, então ele passaria a ser aqui. Quando a gente fizer a mudança da variável de integração, portanto, no limite inferior, que era quando tal tendia a menos infinito, quando tal tende a menos infinito menos t0 equivale a um θ que também tende a menos infinito. No limite superior de integração, quando tal tendia a t, o θ equivalente ele vai ser t menos t0. Portanto, o limite superior de integração aqui vai ser t menos t0. Lembrando que agora a gente está realizando a integração em relação a θ e não em relação a tal. A gente vai ter aqui o x1, tal menos t0 ele é o próprio θ, diferencial de tal é igual ao diferencial de θ, da onde a gente conclui que isso aqui é igual a y1 t menos t0. Basicamente, se a gente comparar aqui ambas as equações, a única diferença entre elas é o nome da variável de integração. Mas uma vez que você determine a integração, essa variável de integração ela acaba sendo irrelevante para o sinal de saída. Vamos pegar agora um exemplo de um sistema que seja variante no tempo. A gente vê o que acontece. Vou pegar um exemplo polêmico aqui. Então aqui para um exemplo de um sistema que é na verdade variante no tempo, a gente pode utilizar aqui um x de 3t. Basicamente, esse sistema ele vai como se fosse um toca-fitas que pegaria ali um sinal de entrada e ele joga simplesmente o sinal de entrada na saída de um sistema. Entretanto, esse sistema ele pega esse sinal de entrada e ele vai passar esse sinal para a saída numa velocidade 3 vezes mais rápida do que era originalmente. Então, vamos lá. Você utiliza aqui como sinal de entrada um sinal x1 de t, nesse sistema que eu vou chamar de S4.
produzindo como saída o sinal y1 de t, em que y1 de t ele é igual ao x1 de 3t. Correto? Se você for atrasar esse sinal y1 de t0 em instantes de tempo, o efeito que você tem no sinal x1 de t, uma vez que existe essa igualdade, também é um atraso de t0 instantes de tempo. Portanto, ao atrasar a saída yt t0 instantes de tempo, o que você observa é x1 de 3t menos t0. Lembrando, isso é bastante importante para compreender esse exemplo, que a gente está atrasando, nesse caso, é o sinal y1 de t, não o sinal x1 de t. Ok, vamos verificar então se esse sistema é invariante no tempo, criando o sinal x2 de t, que ele é x1 t menos t0. Correto? Esse sinal x2 de t ele é processado pelo sistema S4 produzindo o sinal de saída y2 de t, em que y2 de t é igual a x2 de 3t. Entretanto, x2 de t ele é x1 de t menos t0. E o que é importante para a gente entender aqui é que, no primeiro caso, a gente estava atrasando o sinal de saída e agora a gente está atrasando o sinal de entrada. Ou seja, a gente está primeiro atrasando e depois passando pelo processo de aceleração do sinal ou compressão do sinal, que é exatamente o que é feito aqui nessa linha y de t igual a x de 3t. Então, primeiro o sinal é atrasado, depois ele é comprimido. Portanto, o x2 de t ele é o x1 3t menos t0. Ou seja, primeiro ele é atrasado e depois ele é comprimido. Ou seja, a gente está atrasando o sinal de entrada e passando pelo sistema. No primeiro caso, a gente passou o sinal pelo sistema, ou seja, ele já tinha passado por esse processo de compressão, e depois a gente atrasa, que é diferente da gente fazer esse processo na ordem contrária. Então a gente tem que y2 de t é diferente de y de t menos t0, e portanto esse sistema ele é do tipo variante no tempo. Bom, esse exemplo do sistema compressor para verificar a variância no tempo sempre costuma dar uns problemas de compreensão. Então, aproveitando que a gente tem essa plataforma livre e gratuita do Google Colab, a gente pode realizar uma pequena demonstração aqui sobre esse exemplo do sistema compressor, só que aqui a gente vai trabalhar com o sistema compressor discreto. Bom, encontrei um áudio disponível lá pela Universidade de Colômbia de uma música dos anos 80, época dos pais ou até avós de vocês. Bom, mas é o que tinha disponível aqui, sem colocar o meu na reta por direitos autorais. Então eu estou utilizando aqui a python.display import áudio para poder tocar os áudios que eu estou processando. O sound file
Simplesmente para abrir o arquivo no formato .wave e mat eu preciso simplesmente para realizar uma operação de truncamento ali na hora de realizar o processo de compressão. Então aqui ele está realizando a leitura do arquivo, como assim ele já fez, baixou ali. O servidor do Google é bastante rápido e aqui ele está produzindo o arquivo de áudio, não, o sinal de áudio. E eu vou tocar só um pedaço do sinal de áudio para a gente não ter problemas de copyright. Então é uma bateria ali. Nossa, parece um... E a primeira coisa que a gente vai fazer com esse sinal é o processo de compressão. Ou seja, se a gente considerar que esse sinal aqui ele é o X1 de T, o Y1 de T ele é a versão comprimida desse sinal X1 de T. Basicamente a gente está, a cada 3 amostras, a gente está jogando fora 2 e pegando a terceira, joga fora 2, pega a seguinte, joga fora 2, pega a seguinte, que é o que a gente está fazendo aqui. Primeiro a gente só precisa saber o tamanho do sinal aqui após, na verdade que nem precisava ter essa linha com o tamanho do sinal após o processo de compressão. E aqui, efetivamente, a gente começa do índice 0, vai até o final desse sinal X1 de T, e a cada amostra a gente pula 2 e pega a terceira. Então o resultado desse processo de compressão vai parecer a música bastante acelerada. Entretanto, ela é não só acelerada, mas o tom ele é multiplicado por 3, portanto, se a gente chegar a escutar até um pedaço aqui do vocal, vai parecer um chipmunk, sei lá. Vocês conseguem perceber que o áudio está bastante acelerado em relação ao áudio original, e o próprio tamanho do arquivo ele está 3 vezes menor. A voz de chipmunk. Eu vou parar porque é bastante irritante esse tipo de voz. E conforme a gente fez aqui, isso aqui seria equivalente a essa linha aqui dentro da parte matemática, e a gente poderia então atrasar esse sinal de saída Y1 de T de T0, ou aqui no caso N0 amostras. E eu estou, no caso, atrasando o sinal por número de amostras equivalente a 30 segundos. Então a gente observa aqui que o Y1 ele tinha 1 minuto e 39 de duração após ser comprimido o sinal X1. E se eu começar a partir dos 30 segundos, então eu jogo fora aquele começo e sobra só 1 minuto e 9 segundos. E nós vai começar de um ponto ali que... Então todo aquele pedaço ali daquela... que era só aquela bateria, ele foi cortado fora. O sinal está começando direto ali, provavelmente do primeiro refrão, alguma coisa assim. Esse sinal aqui, então, seria Y1 de T menos T0. O que a gente precisa comparar para verificar a variância no tempo é se ele é igual ao sinal Y2 de T. Como é que a gente produz o sinal Y2 de T? Primeiro, a gente produz o X2 de T atrasando o sinal X1 de T, ou seja, ele vai começar da mesma amostra que N0, que foi atrasado o sinal Y1 de T, e vai até o fim, uma vez que a gente não está aplicando ainda o processo de compressão. Isso aqui é o X2. O processo de compressão ele vai surgir aqui para produzir o sinal Y2 de T. Aqui sim que a gente vai fazer o processo de compressão, que ele é basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui com o X1 de T para produzir o Y1 de T. Afinal, a gente está processando pelo mesmo sistema aqui no caso. Então, o que a gente precisa comparar aqui? A gente precisa comparar o Y1 de N menos N0, que está sendo chamado aqui na variável Y1 atrasado, com o sinal
Y2. Não precisa de muito para verificar que os dois sinais são diferentes. Pela própria duração dos sinais, você vê que um tem 1 minuto e 9 de duração, o outro tem só 23 segundos de duração. Bom, de qualquer forma, vocês vão ver que o sinal Y2 de T ele é muito mais curto. A gente pode até tocar ele inteiro, já que ele tem só 23 segundos. E além de tudo, ele começa de um ponto diferente do sinal Y1 de N-N0, ou chamado Y1 atrasado aqui dentro do código. Fora isso, os dois sinais eles são acelerados com o tom dos áudios 3 vezes, a frequência 3 vezes superior à frequência do áudio original. Então eu vou tocar aqui, são 23 segundos. Ele já pega quase do final da música ali e toca isso acelerado, então por isso que o áudio final só tem cerca de 23 segundos. E é tão irritante quanto o sinal Y1 de T. Eu vou deixar disponível essa demonstração aqui no meu GitHub. Caso vocês queiram mudar os parâmetros e dar uma testada para pegar um pouco mais de prática com essa parte da matéria aqui de invariância no tempo, vocês podem fazer isso sem grandes problemas. A próxima propriedade a ser abordada aqui dentro desse vídeo é a estabilidade externa. E aqui é preciso tomar cuidado. Existem duas propriedades de estabilidade basicamente em um sistema. Estabilidade externa é o que a gente compreende do ponto de vista de entrada e saída. Ou seja, a gente considera que o sistema ele é uma caixa preta e que a gente consegue somente manipular sinais de entrada e medir os sinais de saída dentro desse sistema. E como estabilidade externa, o que a gente espera é que sempre que o sistema for submetido a um sinal de magnitude finita, ele precisa produzir um sinal de saída de magnitude também finita. Ou seja, dado que você tem uma entrada controlada, a saída ela também vai ser, pelo menos não infinita, assim, não vai explodir nem pegar fogo no sistema que você projetou, que é bastante desejável na maior parte das vezes. Geralmente existe um critério muito mais rigoroso do que esse que a gente está vendo, que ele é chamado de estabilidade interna. Para você verificar a estabilidade interna, você precisa ter informação de como esse sistema ele é implementado aqui, mas das entranhas desse sistema. O que acontece? Para o sistema pegar um sinal de entrada e produzir um sinal de saída, ele é composto de uma série de subsistemas internamente que geram sinais de saída intermediários, vamos chamar assim, e combinando esses sinais de saída intermediários por meio de outros sistemas, você vai processando esse sinal até produzir o sinal de saída do sistema. O critério de estabilidade interna, ele leva em conta todos esses sinais intermediários e ele exige que o sistema produza somente esses sinais intermediários e o sinal de saída finitos, desde que os sinais de entrada tenham magnitude finita. Então ele é um critério muito mais rigoroso, ele precisa não só que o sinal de saída seja finito, mas que todos os seus sinais intermediários. Entretanto, ele é muito mais útil dentro de projeto de sistemas, uma vez que não basta que o seu sistema ele produza uma saída finita, você também não quer que ele exploda, você não quer que ele pegue fogo. Isso pode acontecer devido à existência de algum sinal intermediário que tem uma magnitude muito elevada, que
pode produzir excesso de dissipação de calor, pode queimar o resto da placa, né? Em geral, são condições que você gostaria de evitar dentro do projeto. Mas aqui dentro dessa disciplina de critério de estabilidade externa, ele vai ser suficiente para a gente. Então, como eu já comentei, o sistema ele é considerado estável se ele produz somente sinais de magnitude finita quando submetido a sinais de entrada de magnitude também finita. Então vamos pegar aqui um exemplo de um sistema. Bom, vocês com certeza já utilizaram o Google alguma vez na vida. O nome da empresa Google é uma homenagem ao Google. Google, ele é um número bastante elevado e ele é este pedacinho aqui, 10 elevado a 100. Em geral, quando você trata com grandezas astronômicas ou coisas muito elevadas, às vezes, quando você está trabalhando com problemas não polinomiais, você costuma comparar o número de soluções possíveis a serem avaliadas, por exemplo, com um Google, ou seja, 10 elevado a 100. E este número ele é bastante elevado, ele é, por exemplo, maior do que quantidade estimada de átomos no universo visível, etc. Entretanto, muitas vezes nem o Google ele é suficiente para você utilizar como uma grandeza de comparação. Então, quando você pega 10 elevado a 1 Google, o que você tem é o que é chamado um Googleplex. Ou seja, ele é um número estupidamente elevado. Entretanto, ainda é um número infinitamente menor do que infinito. Então, vamos tentar verificar a estabilidade desse amplificador extremamente extravagante, que ele pega o seu sinal de entrada e ele multiplica por um Googleplex. Não sei para que alguém usaria um amplificador desses, mas vamos supor que ele existe. Então o que a gente considera aqui? O que a gente quer avaliar é se o valor absoluto de y de t ele vai ser inferior a uma grandeza muito elevada, que é menor do que infinito, caso o sinal de entrada também seja um sinal finito. Então a primeira coisa que a gente costuma fazer é tirar o valor absoluto disso aqui, correto? Esse valor absoluto ele pode ser separado aqui em 10 elevado a 10 elevado a 100. O valor absoluto disso vezes o valor absoluto de x de t. Isso aqui a gente pode dizer que ele é menor do que 10 elevado a 10 elevado a 100. Aliás, antes de a gente fazer isso, a gente precisa limitar esse sinal de entrada. Então o que a gente diz aqui é que o meu x de t ele é menor em valor absoluto do que alguma grandeza m aqui limitante, que é menor do que infinito. Então agora eu estou trabalhando com um sinal que ele é limitado em valor absoluto. Não importa qual instante de tempo, eu estou afirmando que esse sinal ele precisa ser menor do que uma grandeza m, que ela é uma grandeza finita, ou seja, ele é um sinal limitado. Então o que a gente pode dizer aqui do sinal y de t é que ele vai ser
menor ou igual a esse valor aqui absoluto de 10 elevado a 10 elevado a 100, multiplicado por m, uma vez que o valor absoluto de m, aliás, o valor absoluto de x de t ele é menor do que m. E eu posso garantir que esse produto, uma vez que m é finito, 10 elevado a 10 elevado a 100 também é finito, isso aqui é menor do que infinito. Então não importa o sinal de entrada que eu aplique a esse sistema, desde que ele seja um sinal finito, um sinal limitado, quando ele for aplicado a esse sistema, meu sinal de saída também vai ser limitado, apesar de extravagantemente grande. Se você pegar ali um sinal de, sei lá, da tomada lá de 127 volts, isso aqui vai multiplicar por, sei lá, um número, chega a ser até difícil de imaginar, que é um Googleplex. De qualquer forma, a gente acaba concluindo que esse tipo de sistema ele é um sistema estável. Aí eu não quero dar a falsa impressão assim que é difícil encontrar um sistema que seja instável. Eu vou dar o exemplo de dois aqui e aproveitar e já falar de prova por contra-exemplo. Imagina que você tem um outro sistema aqui, y de t, que é igual a derivada x de t dt. Correto? No princípio você pensa, se multiplicar por um Googleplex é estável, esse sistema aí, ele parece ser bastante simples assim, mequetrefe. Deve ser estável também, né? Não, tirar a derivada ali. O problema existe que é fácil você criar uma prova por contra-exemplo. Se eu criar aqui um x1 de t, que ele é um daqueles sinais fundamentais, caso se o x1 de t ele for uma distribuição de Heaviside, ou seja, também chamado de degrau unitário, qualquer coisa assim. O que a gente pode dizer sobre esse degrau unitário aí? x1 de t tem uma magnitude menor do que, se for degrau unitário de magnitude 1 aqui. Posso dizer que ele é menor do que 1,1, correto? Para qualquer instante de tempo. Isso aqui é certamente menor do que infinito. Se um Googleplex era menor do que infinito, 1,1 vai ser menor do que infinito também. Entretanto, se você for pegar a derivada associada aqui a esse sinal y x1 de t, ou seja, o meu y1 de t, o que a gente obtém é outro daqueles sinais fundamentais, que é o famigerado delta de Dirac. Ele tem essa representação gráfica, altura aqui igual a 1, mas o que você sabe, ele é como se fosse um retângulo de largura infinitesimal, cuja altura é infinita e a área desse retângulo é igual a 1. Então o que a gente tem nesse tipo de situação? Você pegou um sinal de magnitude limitada, magnitude é menor do que 1,1 para qualquer instante de tempo. Entretanto, a partir desse sinal limitado, você está produzindo saídas
ilimitadas. Note que pela definição, o sistema é estável pelo critério de estabilidade externa, o BIBO, C, somente C, para qualquer sinal de entrada, ele produza, qualquer sinal de entrada de magnitude ilimitada, ele produza saídas ilimitadas. Se você conseguiu encontrar um sinal de magnitude limitada que produz uma saída ilimitada, esse sistema necessariamente não é estável, ele é um sistema instável. E sempre que você pega uma definição que tem para qualquer, ou C, somente C, todo, é bastante comum você utilizar esse recurso aqui, que é a prova por contra-exemplo, até pela simplicidade. É muito mais fácil você encontrar um contra-exemplo do que você provar formalmente que um sistema diferenciador é, por exemplo, um sistema instável. Segundo exemplo, ele é o sistema oposto dele, que é o sistema integrador, né? Y de t, que é igual aqui, por exemplo, uma integral de menos infinito até t, e um sinal x de tal de tal. Correto? E esse caso aqui ele é ainda mais simples de achar um contra-exemplo. Se eu fizer aqui um x1 de t igual a 1. Simples assim, um sinal que ele é 1 para qualquer instante de tempo. Esse sinal x1 de t ele é aplicado nesse sistema integrador, produzindo como sinal de saída um y1 de t. E um y1 de t, então ele é integral de menos infinito até t de 1 de tal. Isso aqui vai me dar tal variando aqui de menos infinito até t, que é igual ao limite quando, chama aqui de alfa tende a infinito de t mais alfa. Ou seja, basicamente você está aplicando um sinal de magnitude limitada, x1 de t. Ele tem aqui um valor absoluto de x1 de t. Ele é menor do que π, por exemplo, que é menor igual a π, que é menor do que infinito. Bastante razoável. Você está aplicando esse sinal a esse sistema integrador e ele está produzindo aqui o que é essencialmente uma saída ilimitada. Portanto, esse sistema aqui ele também é um sistema instável. O que mais para frente a gente vai ver que a gente consegue realizar sistemas por meio de equações diferenciais, essas equações integrais, que geram sistemas estáveis, mas em si, esse sistema, tanto diferenciador quanto o sistema integrador, eles são sistemas instáveis. A próxima propriedade que a gente verifica aqui, em geral, no sistema é a propriedade de causalidade. A propriedade de causalidade, basicamente ela diz que você, para produzir um sinal de saída, você não precisaria de informações futuras, ou seja, você não depende de sinais de entrada nem de saídas futuras para produzir o sinal de saída atual. Você pode depender de sinais de entrada e saída passados, você pode depender de sinais de entrada e saídas atuais, mas você não pode depender de nada que esteja no futuro. Ou seja, o sistema é causal se somente o sinal de saída depende das entradas x1 de A e das saídas y1 de A apenas para instantes A menores ou iguais a t. Ou seja, se você considerar que t representa uma variável independente temporal, quer dizer que você só depende de valores passados de sinais de entrada
e sinais de saída. Vou fazer aqui dois exemplos. O primeiro é bastante simples aqui. Essa propriedade aqui, ela, em geral, a gente acaba verificando ela só por inspeção na maior parte das vezes. Até x de t menos 3 aqui. Pega um slide. Então, o que se observa desse sinal? Ele até tem aqui uma exponencial de t mais 5 aqui para dar uma enganada, mas a dependência em relação ao sinal de entrada e, eventualmente, a sinais de saída, ela aparece aqui somente nesse ponto. Você tem aqui uma dependência em relação ao tempo aqui, mas essa dependência aqui não ocorre por meio de sinais de entrada ou saída. Então, em relação ao sinal de entrada, ele depende somente de x de t menos 3, que é um sinal de entrada atrasado de 3 segundos, 3 instantes de tempo. Depende do como é que é feita a escala dessa variável independente. Portanto, a gente conclui que este sistema ele é causal. Mais outros dois exemplos aqui. Y de t igual a x de menos t. Basicamente, ele espelha o sinal em relação ao eixo das ordenadas. Faz um espelhamento do sinal, tudo que estava para esquerda e aumentando para a esquerda passa para a direita e aumentando para a direita, e vice-versa. Esse aqui é um caso que também é fácil você verificar, basta você colocar um valor dentro desse t e, por exemplo, um valor para t negativo. Então, para t igual a menos π, por exemplo, y de menos π igual a x de menos π, que é igual a x de π, ou seja, seu sinal de saída no instante menos π, anterior a zero, está dependendo de um sinal de entrada x de π, em que x de π ele ocorre somente posterior ao zero, portanto é um instante futuro. Esse tipo de sistema ele é um sistema do tipo não causal. Uma coisa que me lembrei agora. Muitas vezes os alunos acabam associando sistemas não causais a sistemas que não podem ser implementados em tempo real. Novamente, toda essa teoria de sinais sistemas lineares, processamento digital de sinais, ela ocorre sem a gente assumir que essa variável independente t ou n, no caso de sistemas discretos, ela é uma variável do tipo temporal. Por exemplo, em processamento de imagens, o que você tem é que cada coordenada x de um pixel dentro da sua imagem, cada coordenada y de um pixel aqui dentro da sua imagem, eles são
suas variáveis independentes para descrever um pixel. E aí você descreve ele por níveis de vermelho, azul e verde, ou níveis de crominância, luminância e... não lembro qual era a terceira, ou qualquer coisa. Ou seja, você tem duas variáveis independentes, e essas duas variáveis independentes, elas representam, na verdade, não variáveis temporais, mas sim variáveis espaciais. E é bastante comum você, por exemplo, fazer um filtro espacial, por exemplo, para remover ruído do tipo sal e pimenta. São aqueles pontinhos pretos que aparecem na imagem devido a artefatos do próprio processo de aquisição da imagem. E você pode criar um filtro ali dentro, que é, por exemplo, uma coisa assim. Se for um filtro do tipo passa baixa, como é que era? A soma tem que dar 1. Você poderia ter aqui um coeficiente central aqui 0,5 e aqui 0,125, 0,125, 0,125, 0,125. Ou seja, você processa a imagem e na sua imagem de saída, o valor do pixel na posição indicada aqui, ele vai ser o que? Metade do valor do pixel na imagem de entrada, mais 0,25 dessa pixel imediatamente à esquerda, mais 0,125 do pixel imediatamente à direita, mais 0,125 do pixel imediatamente acima, mais 0,125 desse pixel imediatamente abaixo. Se a gente fosse tentar descrever esse tipo de filtro, ele seria algo do tipo y de x, trocar o nome do sinal de saída, chamar de o de output. A gente conseguiria descrever esse sinal aqui como i de x e y vezes 0,5 mais i de x, y mais 1, que seria, por exemplo, esse pixel imediatamente abaixo aqui. Ou seja, ele não muda aqui a coordenada x, mas o y ele é 1 para baixo, vezes 0,125 mais i x, y menos 1 vezes 0,125 mais i x mais 1, y vezes 0,125 mais i x menos 1, y vezes 0,125. Do ponto de vista de classificação de sistemas, você tem essas dependências aqui da variável independente também. No caso, uma vez de x, uma vez de y, que elas estão no futuro aqui, entre aspas. Se a gente pensasse como se fosse variáveis temporais. Entretanto, como a minha variável independente ela não tem completamente nada a ver com tempo, esse tipo de sistema que é, segundo a classificação de sistemas, um sistema não causal, ele é completamente plausível de ser implementado na prática. Pode ser implementado inclusive em sistemas de tempo real. Então, só para desmistificar um pouco essa ideia que alguns alunos acabam saindo dessa disciplina com essa ideia errônea aqui, só porque um sistema ele é classificado como não causal, ele não é um sistema implementável em tempo real. Isso depende de vários fatores,
entre eles a natureza das variáveis independentes envolvidas. E aqui, só para concluir essa discussão da causalidade, um único último exemplo aqui: y de t igual a dx de t sobre dt. E agora a variável ela é temporal. E a pergunta é: esse sistema ele é causal ou não? E a resposta, ela não é tão evidente quanto vocês pensam. Lembrando do que vocês aprenderam no cálculo: condição de existência desta derivada. Esta derivada quando existe se e somente se no limite quando x não é quando h tende a zero de x t mais h menos x de t dividido por h é igual ao limite quando x de t menos x de t menos h dividido por h. Então, para início de conversa, a própria existência desta derivada ela já implica uma não causalidade, uma vez que o limite que gera essa derivada, ali, a tangente da curva, para essa derivada existir, esse limite ele tem que ser o mesmo quando você faz o limite tender pela esquerda, quando você faz o limite tender pela direita. E geralmente quando você faz o limite tender pela direita, que é esta condição aqui à esquerda, você passa a depender desse x de t mais h, que supondo que o h ele é maior do que zero, essa parte aqui ela vai ser não causal. Se o h for menor do que zero, tanto faz, porque daí essa parte aqui ela se torna um sistema não causal. Uma vez que a derivada ela vai existir, ela vai ser igual a esse limite, se somente se ela for igual tanto à esquerda quanto pela direita, você tem dependência da derivada em relação a instantes futuros. Então, ele é um sistema não causal. Por estranho que pareça, uma vez que a gente monta circuitos elétricos ali que tensão do capacitor depende da derivada da corrente. Então, esse é um sistema implementado em tempo real com variável temporal. Isso tudo deveria ser causal a princípio, mas da definição formal da derivada, a gente tem que esse é um sistema não causal, embora isso seja um pouco estranho. Finalmente, a última classificação que a gente vai ver aqui é a classificação de um sistema com memória ou sem memória. Então, considere que o sistema S é submetido a um sinal de entrada x1, produzindo um sinal de saída y1 de t. O sistema ele é classificado como sem memória, se somente se o sinal de saída depende exclusivamente dos sinais de entrada x1 de t e saída, eventualmente y de t, no instante t. Então ela é uma definição bastante parecida com aquele caso que a gente tinha de causalidade. Entretanto, no caso da causalidade, ele poderia depender de sinais de entrada e saída passados, além de sinais de entrada e saída presentes. Aqui no caso da memória, ele poderia depender somente de sinais de entrada e saída atuais, apenas em
T igual a T. Acaba sendo uma definição parecida aqui com causalidade, então eu não vou ficar tratando de exemplos, uma vez que, se você souber verificar causalidade, necessariamente você consegue verificar memória. Outras coisinhas assim, se o sistema ele é um sistema sem memória, então necessariamente ele é um sistema causal, uma vez que se ele depende somente das entradas e saídas no instante atual, quer dizer que necessariamente ele depende das entradas e saídas nos instantes atuais e passados, só que ele não depende dos passados. Então ele é tanto causal quanto um sistema sem memória.